disso que eu tô falando. A ideia que eu tô falando assim, esses mecanismos dopaminérgicos, que se você não tiver nenhum transtorno alimentar ou alguma coisa assim, eles direcionam você em buscar aquele alimento depois de um tempão que você tá sem comer ou sem beber água. Aquele dia, pelo fato de eu ter corrido 20 quilômetros num sol de Florianópolis, eu tava muito desidratado. Cara, eu cheguei em casa, eu queria água. Não queria mais nada. Não interessa. O que você percebeu que seu cérebro tava acontecendo ali? Cara, não tava acontecendo nada. Não conseguia pensar em nada. Nada, só água. O meu foco atencional era água. Eu via água. Pra você ter noção, cara, eu quase parei uma pessoa na rua que tava com uma água pra pedir. Eu quase falei pra ela, deixa eu beber essa água aí. É sério mesmo. Eu cogitei, mas eu pensei, não, minha casa tá a 10 minutos. Eu não vou... Se não tivesse, cara, se eu tivesse num lugar que eu ia demorar 2 horas pra chegar em casa e não ia ter perspectiva de comprar água e tal, eu ia ou chegar num lugar pedir, falar, cara, me dá água, eu preciso de água. Ou eu pedir pra alguém, falar, moça, compra uma água pra mim ali, moça, compra alguma coisa pra mim porque eu preciso de água. Precisava muito de água. Isso é motivação. Então, nos livros textos de neurociência, normalmente a motivação é estudada nesse contexto. Só que isso serve para outras coisas, para estudo. Só que essas coisas, essas outras coisas, você não nasce embutido no seu sistema a necessidade de estudar. Tipo, você fica um tempo sem estudar. Se você não dá o sentido prazeroso ao estudo e o sentido de necessidade que você tem de estudo, você dificilmente vai sentir esse craving por estudo. Eu falo pra galera também, eu trabalho inclusive com o meu terapeuta isso, eu sou workaholic. Eu me considero workaholic. Eu trabalho pra caralho. Só o que eu faço é trabalhar na minha vida. E eu sinto falta, cara. Quando eu não estudo, assim, vou viajar, vou pra algum lugar que eu não consigo estudar, ou não consigo minimamente olhar alguma coisa, ler alguma coisa, eu começo a ficar irritado, eu começo a ficar tipo, com vontade de... Eu abro o telefone, eu vejo alguma coisa, uma notícia pra ver o que tá acontecendo. Por quê? Porque eu aprendi durante a minha vida, eu ganhei muito com o estudo. Eu aprendi durante a minha vida que o comportamento de estudar te traz muita coisa benéfica. Então, seu cérebro aprendeu Isso. O meu cérebro aprendeu. Ele associou o estudo como uma coisa necessária para mim. Quase como se fosse um vício. Sabe? Então, digamos assim que o estudo tem, não na mesma potência, porque eu não agrediria alguém para poder estudar, mas digamos que ele tem uma função semelhante à água. De tempos em tempo eu preciso dele. Sabe? Com a água, você nasce com isso embutido em você por herança evolutiva. A gente sempre precisou de água. Uhum. Comida também. Só que você consegue fazer essa associação com outros comportamentos. Pode ser um comportamento de fumar um cigarro, pode ser um comportamento de usar álcool, ou pode ser um comportamento de estudar, pode ser um comportamento de treinar, pode ser um comportamento de socializar, pode ser qualquer comportamento. Cara, eu vejo você falando sempre sobre uma coisa que é muito interessante, de que quando uma pessoa, né, que tem essa... Às vezes tem uma predisposição maior a algum vício, por exemplo, cigarro. E você tira isso dela, ela costuma alocar esse vício em algum outro lugar, né? É isso que acontece? Por exemplo, pega o Alcoólicos Anônimos. Uhum. Você pode se viciar no Alcoólicos Anônimos. Sabe? Uhum. Muitas vezes o Alcoólicos Anônimos é a troca do vício. É isso que... Cara, isso daqui é um tema muito delicado, Lutz, porque eu temo que as pessoas não vão conseguir entender a forma que eu penso. E não é porque as pessoas têm capacidade... Não, vamos falar, é importante, mas eu tô só sinalizando que é um tema delicado. Não é porque as pessoas, eu falo isso que a galera acha que eu tô subestimando eles. Não, eu tô me subestimando. Eu acho que eu não vou conseguir explicar o que eu quero dizer. Na minha cabeça tá tudo claro, mas eu não sei se eu vou conseguir traduzir isso em palavras para vocês. Então peço que você tenha empatia e de entender que quem vos comunica aqui teme não conseguir comunicar de uma forma suficientemente adequada. Mas assim, a palavra vício foi a gente que criou. Não existe, tipo assim, o seu cérebro, ele não foi construído com a ideia da palavra vício já existente. O seu cérebro evoluiu, não existia a palavra vício na evolução das espécies, sabe? Uhum. Então o seu cérebro evoluiu, ele simplesmente evoluiu. O que caracteriza um vício? Tipo assim, psicologicamente falando, a definição de vício. Um comportamento, podemos caracterizar o vício como um comportamento que se você não fizer tem abstinência, ou que você precisa aumentar as doses daquilo para ter o mesmo efeito.
Seja lá a definição de vício, ou é uma coisa que te atrapalha significativamente na sua vida, mas seja lá a definição de vício, do ponto de vista cerebral, estritamente, neurobiológico, teoricamente, você pode se viciar em qualquer coisa. Ou melhor, você pode... Deixa eu tentar reformular. Neurobiologicamente, as áreas do seu cérebro envolvidas com o vício, por exemplo, você pega uma pessoa viciada em álcool. Tá. Isso é dependente de álcool. É um alcoolista, o termo técnico. É um alcoolista. Pessoa, o alcoólatra, o alcoolista. Você vai olhar o cérebro dessa pessoa, ela tem um aumento de atividade de uma região chamada de núcleo accumbente, que é o sistema de recompensa, quando ela detecta no ambiente alguma ideia que lembre a ela álcool. Então você pega um alcoolista, coloca aqui, bota uma máquina de ressonância magnética na cabeça. Você pega uma latinha de cerveja e bota na frente dela, o sistema dopaminérgico dela vai aumentar a produção de dopamina antes dela beber o álcool. Uhum. Esse aumento de produção de dopamina faz ela ter motivação para beber o álcool. Perfeito? Tá. Então ela tem um sistema dopaminérgico desajustado. Quando ela vê o álcool, ela acaba tendo motivação para buscar o álcool. Ou ela vê coisas que lembram o álcool, tipo bar, a pessoa que sempre bebe com ela. Isso é um gatilho para aumentar a dopamina e fazer a pessoa querer buscar aquela substância prazerosa, recompensadora. Então, a dopamina no alcoolista não é que está gerando, a dopamina está aumentando quando consome álcool. Na realidade, a dopamina está aumentando para a pessoa buscar o álcool. E, cara, uma coisa interessante é que a dopamina aumenta. O tempo é um gatilho também. Às vezes, chega final de semana, a sua dopamina aumenta com vontade de álcool. Porque você identifica que é final de semana. O contexto do final de semana pode ser um gatilho também. Total. E você acordou sábado e tal, você começa a vir aquela vontade de tomar uma. O sábado pode ser o gatilho. É muito louco. O dia pode ser o gatilho. A pessoa pode ser o gatilho. Uma casa, um ambiente pode ser o gatilho. Isso acontece com pessoas com problema com pornô também. Pessoas com problema com pornô, até tem um paper que saiu no braço da revista Nature mostrando se pornô pode ou não ser viciante, no sentido de dependência mesmo comportamental. Porque eles viram que quando você mostra para pessoas que assistem pornô imagens de silhueta de mulher, silhueta de homens e tal, ocorre a mesma coisa. A dopamina da pessoa aumenta. Entendeu? Fazendo a pessoa buscar aquele comportamento de consumir. Então, teoricamente, esse comportamento de você ativar o seu sistema motivacional frente a um gatilho externo, teoricamente pode acontecer com qualquer coisa. Inclusive com estudo. Inclusive com estudo. Ver um livro pode te fazer. Cara, ver um livro, ver alguém falando sobre um conteúdo, ver o título de um artigo, ver uma revista. Cara, aquilo pode aumentar tanto sua dopamina que você fica meio que... Você precisa daquilo. Você quer aquela substância, que seria o estudo. Isso pode acontecer com corrida. Tanto é que quando você pede para pessoas se imaginarem, atletas profissionais se imaginarem correndo e tal... Geralmente a dopamina deles aumenta pra caramba. Quando eles se imaginam no parque, no lugar, na academia. Caraca. E é louco, cara, porque existem indicativos que de fato isso pode ser comparado com vício. Porque se você pega um atleta profissional que treina com um volume muito intenso e muito grande, e essa pessoa lesiona, muitas vezes ela fica com o humor extremamente afetado. Vai ficar mal, às vezes até com comportamento depressivo. Então, essa parte... teoricamente você consegue viciar em qualquer coisa. Teoricamente você consegue fazer com que o seu comportamento fique dependente de alguma coisa. E na minha opinião, Lutz, a gente normalmente fala vício para coisas ruins, né? Agora, a pessoa workaholic, ela de certa forma trabalha 16 horas, 14 horas por dia com o negócio. Porra, um ultramaratonista que corre maratona de 100 km, literalmente caga na calça. Os caras cagam na calça às vezes para não parar, para não perder tempo. Lesiona e continua correndo com o dedo tudo fudido, cheio de bolha. Não é parecido comportamento atritoso. O cara tá se machucando, velho. O cara tá se machucando, tá ligado? Ele tá perdendo saúde fazendo aquilo e ele continua fazendo. Como se fosse um drogado assim atrás de uma super recompensa, tipo, preciso. E nesse sentido,
o Alcoólicos Anônimos, que foi, olha como eu volto nos assuntos. O Alcoólicos, a galera fala sempre nos comentários que o Wesley faz uma volta, mas consegue voltar. Isso a gente chama de função executiva, depois eu falo sobre isso. Isso é muito bom, mano. Função executiva. Tipo, sabe o que eu faço? Quando eu começo um assunto, eu imagino, eu e as minhas paradas, né? Eu imagino que eu tiro o Alcoólicos... o que eu fiz agora? Eu tirei o Alcoólicos Anônimos e deixei aqui, ó. Aqui, no ar. Você imagina? Eu deixei AA. Sim, eu tô vendo AA aqui no ar. Eu vejo AA aqui no ar. E eu tô falando com você e tá esse AA aqui no ar. Aí eu olhei pra ele, eu lembrei dele e eu volto naquele assunto. Isso a gente chama de função executiva. Você consegue organizar suas ideias. É meio esquizofrênico, mas... Entendeu? Tanto é que uma vez eu falei que eu tava... Só pra fechar. O AA, você consegue se viciar no AA, cara. Você consegue se viciar. Você consegue trocar o seu vício do álcool pro Alcoólicos Anônimos. Aí você precisa ir naquilo. Eu preciso estar sempre lá, falando com as pessoas. E em algum momento, o comportamento de ir no AA vai aumentar, vai ser mais recompensador que o álcool. Uhum. E aí você trocou um vício pelo outro. Só que esse vício é bom. Ninguém te enche o saco.